Olá, tudo bem com vocês? Quero tocar com vocês um ponto aqui bastante polêmico, né, gente? Muito polêmico mesmo, bastante complicado, que tem a ver com o desempenho do Fortaleza sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, fazendo um comparativo, gente, com os trabalhos do Anderson Moreira. É isso mesmo. Hoje, cabe essa comparação, hoje cabe essa comparação. Eu quero apontar para vocês aqui alguns números. Porque o Anderson Moreira é tido como um técnico de baixo nível, de baixa condição técnica, né? É visto por muitos aqui no Brasil. Foi um técnico que fez uma gestão complicada no Fortaleza, e é também por causa do trabalho dele que o Marcelo ele tem uma fala segundo a qual eu tenho que buscar um técnico, né, diferente e tal, não sei o que, aquela coisa toda, porque eu quero que o Fortaleza jogue para ganhar das equipes parelhas, das equipes ali de meio de tabela, das equipes mais ou menos parecidas com o Fortaleza. Essa foi uma fala do Marcelo Paes, não necessariamente com essas palavras, mas a ideia foi essa. A ideia de que a equipe só teria progressão no futebol brasileiro se quando enfrentasse essas equipes tivesse vitória sobre elas. Essa é a razão principal, primordial pela qual ele vai atrás do técnico Juan Pablo Vojvoda, né? Ora, essa ideia do Marcelo, ela se opõe totalmente, gente, em cima de trabalhos como o do Anderson Moreira. E sobretudo o trabalho, porque o Léo Porto ficou pouco tempo aí, era um interino, né? O Chamusca, vírgula, o Chorão, né? Não era nem para ser chamado também. Mas ninguém fala em Chamusca. O Anderson é o cara para comparação. Então, o Marcelo ele vai atrás do Vojvoda porque ele não quer um cara como o Anderson. Mas o fato é que o Fortaleza hoje está jogando da mesma maneira, gente, ou talvez pior do que as equipes do Anderson Moreira. Vamos lá. Nessa partida contra o Juventude, você não achou mesmo que o Fortaleza estava jogando do mesmo jeito que a equipe do Anderson? Estava jogando de forma diferente? Como? Como estava jogando de forma diferente? Eu quero apresentar um dado para vocês aqui, que é bem chocante, inclusive. Muito chocante, que corrobora um pouco o que eu estou falando aqui. Olha só. Nos últimos 10 jogos do Fortaleza, a equipe do Leão teve maior posse de bola, gente, apenas num caso. Contra o Botafogo. Contra o Botafogo naquela partida em que teve 10 homens em campo. A circunstância do jogo ali mostram perfeitamente porque isso aconteceu. O Botafogo, sobretudo quando teve ali um homem a mais, com vantagem no placar, se recuou totalmente, porque o Fortaleza se jogou para cima do Botafogo. Né? Foi o único caso nos últimos 10 jogos que o Fortaleza teve mais posse de bola. Mas e a posse de bola? Ela é tão importante assim? A posse de bola ela pode ser importante ou não. Sobretudo quando essa posse é trabalhada como ideia, ela é vital, ela é muito importante. Ela não tem sido trabalhada como ideia no Fortaleza. Ok? Então, pouco costuma ser utilizado como ideia em alguns, por muitos técnicos aqui no Brasil, quando as suas equipes têm maior posse de bola, inclusive o Anderson Moreira. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar com isso que se não faz parte da ideia do técnico valorizar a posse de bola, ele não leva isso a treino. A equipe não treina para fazer esse tipo de coisa. Então, em alguma situação do jogo, algumas situações do jogo faz com que a equipe tenha mais posse de bola. Circunstâncias entram em campo para fazer com que a equipe tenha mais posse de bola. Mas é uma posse de bola, como não é treinada, geralmente ela não é muito producente. Geralmente ela não dá um resultado muito bom. Mas ela é uma posse de bola. Ela é pelo menos uma ideia, uma ideia de que eu quero ganhar a partida. É uma ideia que pode ter dificuldade, vamos lá, para ser construída. Sobretudo quando não faz parte das ideias de futebol do técnico, né? Mas quando a equipe tem mais posse de bola que o adversário, em tese ela quer ganhar muito mais o jogo do que o seu adversário. Correto? Então, nos últimos 10 jogos, o Fortaleza só teve mais posse de bola contra a equipe do Botafogo. Aí a gente lembra aquela conversa do Marcelo. O Fortaleza teve menos posse de bola do que o Juventude, o último colocado do Campeonato Brasileiro. Ok? Também algumas equipes aí fortes, ok, tal, tudo bem. A gente pode falar, mas teve menos posse de bola, por exemplo, do que o Fluminense.
E se eu falar para você que quando jogou contra o Fluminense, o Fortaleza do Anderson teve mais posse de bola? Como é que fica isso aí? Né? Teve menos posse de bola que o Corinthians. E se eu falar que contra o Corinthians, a equipe do Anderson teve mais posse de bola? É difícil isso, né? Pois bem, vocês retiveram o número aí, né? Nos últimos 10 jogos do Fortaleza, apenas em uma partida, o Fortaleza teve mais posse de bola que o seu adversário. Na Série B, pelo Bahia, nos últimos 6 jogos, o Anderson teve aí, nos últimos 10 jogos, né? 6 partidas em que a sua equipe teve mais posse de bola. 2 partidas em que a coisa mais ou menos empatou. Quando eu falar de 51 a 49, 52 a 48, eu considero que teve ali um empate. Circunstâncias ali de um minuto ou outro ali na frente da área fez com que a equipe tivesse um pouquinho a mais, mas na prática temos um empate aí. Empate técnico, né? Pelo menos. E em apenas 2 jogos, o Bahia do Anderson teve menos posse de bola que os seus adversários. Aí você fala assim, não, mas na Série B, o Bahia vai enfrentar times tal. Não, teve mais posse de bola que o Grêmio. Teve mais posse de bola do que o Grêmio, do que contra o Vasco, ou empata, ou tem mais posse de bola também. E aí vai perder para o Sport, por exemplo. Né? E o outro jogo também. Nos últimos 10 do Anderson, foram 6 com maior posse de bola. Em 2 teve ali um empate. E em 2 a sua equipe teve menos. Ok? Não é brincadeira mesmo, né? A coisa não tá tranquila. Né? Agora vamos lá. E quando o Anderson estava no Fortaleza, lembra aquele problema, né, que saía técnico e entrava técnico e tal? É difícil pegar os jogos. Vamos pegar os 10 primeiros jogos do Anderson no Fortaleza. Porque os últimos ali foram muito contestáveis. No meio tem uma partida em que a equipe tem menos posse de bola aí, ela joga contra o Galo, mas não é o Anderson que... É o Léo Porto que comanda a equipe. Tirando essa partida, as 10 partidas iniciais do Anderson, à frente do Fortaleza, naquele momento lá, que o trabalho dele foi muito, muito questionável, o Fortaleza teve 7 jogos em que teve mais posse de bola. 7 partidas. Inclusive, como eu já falei, contra equipes como a equipe do São Paulo, Ceará, enfim, Corinthians. A gente pode considerar que teve empate aí. Em apenas 2 partidas, aquele Fortaleza do Anderson teve menos posse de bola nos 10 primeiros jogos, gente. Ali você podia falar o que for do Anderson. O que você quisesse falar, você podia falar do Anderson naquele momento. O cara treina mal, o cara não entende futebol, o cara é isso, o cara é aquilo. Você podia falar o que fosse do Anderson naquele momento. Mas a equipe dele tinha uma vontade de ganhar muito maior. Por incrível que pareça. Não sabia como fazer isso, muitas vezes, mas tinha pelo menos a vontade de ganhar. A gente não está vendo isso no Fortaleza no momento. E foi por causa da dificuldade para ganhar, inclusive, foi pelo futebol mostrado em campo, foi pela dificuldade de ganhar de equipes parelhas que o Marcelo ele resolve buscar um técnico diferenciado. Esse técnico diferenciado hoje está sendo o mesmo técnico diferenciado. O Vojvoda de hoje é o mesmo de 2021, notadamente no primeiro turno de 2021. E se essa equipe do Fortaleza fosse treinada pelo Anderson, de cada 10 torcedores do Fortaleza, quantos estariam pedindo a cabeça do Anderson? Quantos de 10? Se o Fortaleza atual fosse dirigido pelo Anderson, vocês acham, por exemplo, que os dirigentes já teriam, ainda manteriam o Anderson ou já teriam mandado ele embora? Pensa antes de responder. Os dirigentes ainda manteriam o Anderson no cargo ou já teriam demitido o técnico Anderson Moreira? Agora, o futebol apresentado dentro de campo, ele é diferente? Vamos combinar, gente, vamos lá. A partida que o Fortaleza fez contra o Juventude foi diferente daquela partida que o Fortaleza fez, por exemplo, naquela derrota, a última derrota do Anderson naquela temporada, na temporada dele, aquela derrota para o Fluminense, por exemplo. Né?
acho que, se não me engano, 2-1. Foi pavoroso aquilo ali. Esse Fortaleza de hoje foi diferente? De agora está sendo diferente daquela equipe? Não. De Bielcista, o Voivoda não tem mais nada. Apenas o compromisso com os projetos, só. Só. Mesmo no Calera, nós não vimos essa tragédia. Porque um técnico que tem essa ideia ofensiva não pode ter, nas últimas 10 partidas, menos posse que todo mundo. E eu tô falando, gente, de um negócio falando de uma situação colossal, tipo 28%. Contra o São Paulo foi 28%, 29%. Tem esses números aí do Fortaleza, 32%. Não é 43%, sabe? Contra 57%, não. Tô falando de 28%. Em 29%. Então, o técnico entendeu agora que tem que jogar só na velocidade. Essa ideia de jogo de velocidade não é aquela ideia que a gente deve realmente condenar nos técnicos brasileiros quando só pensam nisso. É só jogo de contragolpe, não tem mais condição de fazer nada diferente. É um erro do Anderson. O Anderson tinha dificuldade para escalar em algumas situações. O Weber também não está apresentando o mesmo erro. O Anderson tinha dificuldade, às vezes, para enxergar qual era o jogador que ele tinha que colocar em campo. Às vezes errava. Na minha opinião, errava menos, hein? E o Voivoda? E eu tiro até mesmo, neste momento, a responsabilidade ou parcial dos dirigentes. Por quê? Eles contrataram jogadores. Buscaram um goleiro. Quem foi pro gol ontem? O aposentado do Marcelo Boeck. Com todo respeito ao Boeck, com todo respeito, e fica só no respeito, porque vamos tomar cuidado com o agradecimento excessivo. A gente tem que entender que o clube faz para o jogador também, às vezes está na altura daquilo que o jogador, ou o técnico, o profissional, pode fazer também pelo clube. O que o Fortaleza também fez pela carreira do Boeck também foi algo grandioso. Mas já era. Agora, para que contratar um goleiro? Se na hora de usar, ele vai usar o mesmo de sempre. E o Tinga? O Tinga ainda não se recuperou. É isso? E o Otero? E o David da hora? Na cabeça dele, o Robson é realmente um jogador absurdamente titular do Fortaleza. Não vai ser de jeito nenhum, mesmo jogando horrorosamente como ele está jogando. Tem que ser o Robson. É isso? Mas aí, aos 44 do segundo tempo, ele vai alterar, né? Aí vai colocar o Tinga. Falta de respeito com o Tinga. Aí vai colocar o Pedro Rocha, né? Para mudar o jogo aos 44 minutos do segundo tempo. Tá alterando muito mal. E nisso ele é pior que o Anderson. É pior do que o Anderson Moreira. Então, na verdade, o Voivoda ou ele melhora, ou não tem o menor sentido ele ser técnico do Fortaleza, gente. Porque se ele é um técnico para apresentar um desempenho que a equipe apresentava com o Anderson Moreira, por que não buscar o Anderson ou outro técnico que é muito mais barato, por exemplo? Aí não fica essa pressão, todo mundo querendo. Ele tem que começar a ajudar um pouquinho. Ajudar o Fortaleza um pouco também. Ele tem que ajudar um pouco os dirigentes. O que ele está fazendo hoje é agredir até mesmo as ações dos dirigentes que não vão no mercado buscar jogadores. Ele continua praticando o encurtamento do elenco do Fortaleza, sempre optando para os mesmos jogadores. E ele precisa ser cobrado sobre isso. Sobre risco dessa equipe piorar ainda mais. Porque essa equipe tem medo de qualquer time no Campeonato Brasileiro, gente. O Fortaleza tem medo de times como o Juventude. Cuiabá, Juventude, jogou com medo contra todas essas equipes. Tá jogando com medo. E é jogar por uma bola que sobra. E até mesmo por essa ideia somente de jogar por contragolpe, vem essa supervalorização do Robson, que, sinceramente, gente, eu já falei para vocês, é um jogador útil. Mas quando é usado de forma excessiva, ele fica inútil. Porque ele, no máximo, é um jogador para ser reserva do Fortaleza. Nunca titular, sobretudo titular absoluto do Fortaleza. Hoje, o Anderson, hoje o Voivoda deveria pedir desculpa pro Anderson, que o trabalho do Anderson é melhor que o dele. E Marcelo, o cara fala dele, vou buscar um técnico tal, para ganhar. O Voivoda não é esse técnico hoje em dia. Ele não joga para ganhar. Das equipes que, em tese, são mais frágeis ou igual à equipe, ou iguais à equipe de Fortaleza. É isso.